MXRF11, um dos fundos imobiliários queridinhos aí na bolsa de valores. É um fundo imobiliário que custa aí na faixa dos R$ 10 e paga bons dividendos todos os meses. E muitas pessoas ficam na dúvida, será que vale a pena investir em MXRF11? Hoje eu vou te mostrar aqui o resultado depois de investir durante 15 meses no MXRF11 e depois a gente vai bater um papo. Será que vale a pena realmente investir no MXRF11? Então vamos lá que a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que vale lembrar aqui, eu sempre gosto de falar isso, que resultados passados não são garantias de resultados futuros. E por que eu quero dizer isso? Porque aqui a gente vai dar uma olhada, né, no quanto que o MXRF11 rendeu nesses últimos 15 meses, né? Qual que foi o resultado de quem investiu nesse fundo imobiliário. Só que esse resultado que nós tivemos nos últimos 15 meses, ele não é uma garantia que nós teremos o mesmo resultado, né? Ou que nós teremos um resultado melhor nos próximos 15 meses. É claro que a gente vai dar uma olhada, né, no que é importante a gente estar ciente, saber do fundo, mas o resultado dos últimos meses não é uma garantia de resultado futuro. E outro ponto também que vale a gente falar é que existem dois tipos de fundos imobiliários. Tem aqueles fundos imobiliários que são chamados de fundo imobiliário de tijolo, que é quando você compra uma cota e no final das contas você está comprando ali um pequeno pedaço de um imóvel ou de vários imóveis. Porque no final das contas, aquele fundo imobiliário que você está comprando, ele tem na carteira de investimentos dele uma série de imóveis. E mês a mês você vai estar recebendo uma pequena parte, né, uma parte equivalente, de acordo com a sua quantidade de cotas, daqueles aluguéis que esse fundo imobiliário recebe. Então, esses são chamados de fundos imobiliários de tijolo. Agora, existe um outro tipo, que é desse tipo que a gente vai falar aqui, né, do MXRF, que são os fundos imobiliários de papel. E os fundos imobiliários de papel, você não vai estar investindo diretamente em imóveis. Você vai estar investindo, vamos dizer assim, como se fosse em empréstimos, que são ali os certificados de recebíveis imobiliários, ou os CRIs. E o que são os CRIs, né? Explicando de uma forma bem simples, imagina o seguinte: que uma construtora tem que construir ali um prédio para ela poder vender, né, e lucrar com isso. Só que no momento em que ela vai começar esse projeto, ela vai começar ali a obra, ela não tem todo o dinheiro para fazer ali aquele projeto, para fazer aquela construção. Então o que ela faz? Ela procura uma securitizadora, que é justamente aí o responsável, né, por fazer esse meio de campo entre investidor e a construtora que precisa desse dinheiro. Então essa securitizadora vai emitir esse CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Então através desse CRI, a construtora consegue receber ali o dinheiro que ela precisa para fazer a obra e ao longo dos meses, né, que são definidos ali de acordo com o vencimento daquele CRI, ela vai pagar de volta esse dinheiro com um juros que já é acordado ali no momento em que esse CRI é emitido. Então, quando você investe em um fundo imobiliário de papel, no fundo que ele tem ali na carteira dele é uma série de CRIs, ou seja, ele pega esse dinheiro que ele tem na carteira, empresta para diversas empresas, construtoras, para que elas possam, né, fazer aí os seus projetos e ao longo do tempo ele vai recebendo esse dinheiro de volta com os juros que é acordado no momento desse empréstimo. E é aqui que entra a importância do gestor desse fundo. Ele é responsável justamente por identificar qual empréstimo vale a pena fazer, né? Qual CRI vale a pena ele comprar, porque também existe ali o risco de crédito, que é o risco de simplesmente a construtora, né, a empresa que está emprestando aí o dinheiro, não conseguir pagar. Existe esse risco. E a função do gestor do fundo imobiliário é justamente ele minimizar esse risco e principalmente diversificar. E é por isso que, na minha visão, o MXRF ele é tão queridinho no mercado, porque de maneira geral ele tem uma carteira bem diversificada. Mas é claro que isso é na minha opinião. Mas agora indo aqui para o nosso assunto principal, né? Afinal de contas, quem investiu aí nos últimos 15 meses no MXRF, será que valeu a pena? Quanto que essa pessoa teve de rendimento? Então, separei aqui no Status Invest uma carteira, né, onde eu simulei a pessoa ali comprando mensalmente o MXRF ao longo dos 15 meses. Inclusive, a gente já vai ver quantas cotas, né, que foram compradas ao longo desses 15 meses. E o resultado que a gente tem, né, começando lá em janeiro de 2023, né, 13 de janeiro, é que essa pessoa teve 17,07% de rendimento. E é claro, se a gente vai dar uma olhada aqui, né, nesse rendimento, a gente tem que comparar com outros indicadores. Então aqui a gente tem o IPCA,
que é um índice de inflação. Nesse mesmo período, a inflação foi aí de 6,38. Então, a pessoa que investiu aqui no MXRF teve um ganho real, né? Teve um ganho acima da inflação. E vale lembrar que esse rendimento aqui é considerando o reinvestimento daquele dividendo mensal que a gente recebe quando a gente investe no fundo imobiliário. E, inclusive, aqui a gente já vai ver a importância de você reinvestir mensalmente esse dividendo, porque vai fazer muita diferença no seu patrimônio. E olhando aqui um outro indicador, né, tem o CDI. Então a gente vê aqui que no final das contas o MXRF está muito próximo, né, atualmente, do CDI. Ele está em 17,07, o CDI está em 16,59. Claro que teve momentos aqui, né, que ele esteve bem acima, né, com o rendimento, mas agora ele caiu um pouco. Isso também se deve ali por conta da queda de juros, né, que a gente teve aí nesses últimos meses. Mas esse foi o resultado. E já já a gente vai dar uma olhada, né? Será que valeu a pena essa pessoa ter investido no MXRF11? Mas antes, eu sei que vão ter algumas perguntas, então já separei aqui algumas informações para a gente dar uma olhada. Então vamos ver aqui, durante esse período, né, quantas cotas, né, que essa pessoa comprou. Aqui no caso a gente simulou a pessoa comprando 15 cotas mensalmente durante os 15 meses. Então isso daria 225 cotas. E ali a gente teria um preço médio de 10,56. E o que seria preço médio nesse caso, né? Claro que ao longo desses 15 meses, cada mês que a pessoa for comprar ali o fundo imobiliário, ele vai estar em um preço. Às vezes vai estar em 10,20, 10,35, R$ 11, 10,70. Cada mês ela vai ter comprado esse fundo imobiliário em um preço. Então, o preço médio, como o nome já sugere para a gente, ele representa a média dos preços que essa pessoa comprou o fundo imobiliário ao longo de todos esses meses. Então, aqui no nosso caso, é de 10,56. E o valor atual dessa cota, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, é 10,43. E com esse valor de cota, a gente já consegue ter um entendimento muito importante. Porque se a gente fosse só analisar o valor que eu comprei, né, ali ao longo do tempo, o MXRF, o valor que a cota está atualmente, a gente veria que no final das contas eu estaria ali perdendo, né, vamos dizer assim, quase que 1% do que eu investi. Mas como a gente viu no Status Invest, é que a gente tem um rendimento ao longo desses 15 meses de 17%. Aí você até pode pensar, pô, mas como que é possível isso, né? Porque se a cota caiu, como que eu consigo ter ainda assim um rendimento de 17%? É porque existem duas formas, né, da gente ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Uma delas é com a valorização da cota e a outra é com a distribuição mensal ali, né, dos resultados dos dividendos do fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, isso mostra para a gente a importância da gente reinvestir mensalmente esses dividendos que a gente recebe, porque a diferença entre esse resultado de 17% que a gente teve e esse resultado que seria ali do menos 1%, essa diferença é justamente o reinvestimento dos dividendos. É ele que faz a gente ter esse resultado positivo, mesmo a gente não tendo aí, né, uma valorização da cota nesse período. E assim, pessoal, também só dizendo que os fundos imobiliários, né, mesmo eles sendo mais estáveis, vamos dizer assim, do que as ações, ele ainda assim é renda variável. Então é completamente normal ao longo do tempo eu ter ali uma oscilação no valor dessa cota. Então só essa informação aqui, né, de que a cota não valorizou, né, ela até perdeu um pouco o valor ao longo dos 15 meses, não quer dizer que é um fundo imobiliário ruim. E seguindo aqui, né, então, qual foi a média aí de dividendos, né, quanto que esse fundo me pagou ao longo desses 15 meses? Então, a média foi de 1,05%. Então, aqui a gente já consegue responder uma outra pergunta, né, que é frequente, que é a seguinte: quanto que renderia, então, R$ 1.000 investidos aí no MXRF11? Então, a média que a gente teria de rendimento desses R$ 1.000 em cada um dos meses seria de R$ 10,50. E aqui, olha só que interessante. Se a gente for olhar, esses R$ 10,50, ele já é suficiente para eu comprar mais uma cota. Porque se ela está custando aqui R$ 10,43, então só com os dividendos que eu recebo aqui mensalmente, tendo investido aí R$ 1.000 no MXRF11, eu já consigo comprar uma cota a mais, só com o que ele me paga. E é isso que o pessoal costuma chamar aí, né, de a bola de neve dos investimentos. Porque a partir desse momento aqui, né, que seria aí um número mágico de cotas, eu já conseguiria, só com esse provento que eu recebo, já comprar mais uma cota. E no mês seguinte, essa cota que eu comprei também já ia me gerar um valor a mais aí de rendimento.
Então, essa que é a chamada bola de neve, né, dos juros compostos dos investimentos. E aqui falando de imposto, né, se eu investir em fundos imobiliários, eu vou ter que pagar imposto? Em relação aos dividendos, não, você não precisa pagar nada, né? Então, todo esse dinheiro que você recebe mensalmente dos dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Agora, se você vender a sua cota com lucro, sim, você precisa pagar imposto em cima desse lucro que você teve. Inclusive, se for do interesse de vocês, né, se for ajudar, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, né, como que você faz essa declaração. Porque diferente de quando você compra ali, né, uma renda fixa, que ele já é descontado direto na fonte, né, quando você faz ali a solicitação de resgate do seu investimento, aqui nos fundos imobiliários você precisa fazer essa declaração e você mesmo pagar o imposto, né, um pouco diferente. E indo aqui, né, para a última pergunta, acredito que seja para alguns, né, uma das mais importantes. Na minha opinião, valeu a pena investir em MXRF11? E sim, valeu a pena. E alguns até devem estar em dúvida, né? Poxa, mas rendeu ele muito perto do CDI, será que realmente valeu a pena? E assim, pessoal, quando a gente investe em renda variável, a gente tem que entender que em alguns momentos ela vai, né, ter uma performance ali acima da média, ela vai performar muito bem, mas vão ter outros momentos em que aquele ativo, né, aquele fundo imobiliário, ele não vai performar tão bem assim, né? Existem momentos de alta e de baixa. Então, nesse caso aqui, na minha opinião, o MXRF11 é um fundo imobiliário bom, tem uma carteira boa, né? Ele tem ali os CRIs bem diversificados, né? Tem um risco bem distribuído. E é por isso que, na minha opinião, valeu a pena sim investir no MXRF11, porque quando a gente investe em um fundo imobiliário, e isso que é importante vocês terem em mente, a gente está pensando no longo prazo, né? A gente não está pensando somente nos 15 meses. A gente está pensando aí para vários anos, a gente está pensando aí para nossa aposentadoria, a gente pode dizer assim. Então, na minha opinião, valeu a pena sim investir no MXRF11. Agora, se você quer saber talvez sobre outro fundo imobiliário, né? Se você quer saber quanto que rendeu, que a gente faça essa simulação aqui com outro FII, gostaria que você deixasse na descrição para eu poder dar uma olhada e a gente poder fazer essa simulação aqui. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E se você está começando a investir, eu tenho certeza que esse vídeo que está aqui do lado também vai te ajudar, vai te trazer conhecimento. Então, por hoje é isso, fico por aqui, até a próxima e tchau!